Olá, eu vou compartilhar com vocês o conteúdo de uma carta que eu escrevi à Sociedade Bíblica do Brasil no ano de 1999. É uma carta com data de 28 de agosto de 1999, ou seja, quase 25 anos atrás. Quando eu já conversava, estudava, eu tinha a minha professora de hebraico lá em Brasília, e naquela ocasião eu fiz uma correspondência para a Sociedade Bíblica do Brasil, na pessoa do reverendo Rudy Zimmer e na pessoa também do reverendo Josué Xavier. Os dois renomados estudiosos, escritores de obra literária sobre traduções, e eram na época eles eram lá da Sociedade Bíblica do Brasil, e eles trabalhavam como, na época o reverendo Rudy Zimmer, ele era secretário de tradução e publicação da Sociedade Bíblica do Brasil. Então eu fiz algumas considerações à época, algumas questões que eu tinha interesse, e hoje me pediram, inclusive, muitas pessoas têm solicitado, inclusive pastores, essas informações referentes à questão que envolve o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito, nas traduções. Então, eu fiz uma série de correspondências, são todas escritas, eu tenho essas correspondências comigo até hoje, citei inclusive no meu livro, e as pessoas que me conhecem já há mais de 25 anos sabem que eu trato dessas questões com muita seriedade e muita fidelidade aos textos hebraicos ditos e considerados originais, né? Então, naquela ocasião, eu encaminhei ao reverendo Rudy Zimmer e também ao reverendo Josué Xavier nomes que tinham pronúncias e traduções diferentes das que até hoje prevalecem nas traduções para o português. E dentre esses nomes, eu fiz alguns questionamentos. O primeiro questionamento que eu fiz porque assim, é a coisa mais óbvia, né? A primeira pergunta que surge é: para que serve o nome? O nome é importante? O que isso está relacionado para o interesse da pessoa que é religiosa e que ela quer realmente buscando a sua salvação e vida eterna? O que é importante o nome? O nome tem alguma coisa a ver? Se você perguntar para alguém isso hoje, eu falo: não tem dúvida do nome. O nome para essas pessoas será Jesus. A grande questão é: esse nome que vocês acreditam, que receberam, que leem nos textos traduzidos das suas Bíblias, está em consonância com o texto correto, aonde teve origem a sua tradução? Porque tudo é uma questão de fonte de consulta. Qual é a sua fonte de consulta? Sua fonte de consulta, certamente, e não só a sua, 99,9% das pessoas têm as traduções como fonte de consulta. Essas pessoas, desses 99,9% de pessoas que têm traduções, eu diria que ninguém está interessado em sair desse contexto, em buscar a origem das coisas. 0,01% talvez esteja. Como existe aquela questão que envolve que a porta que leva ao caminho verdadeiro ser uma porta estreita, e que a pessoa tem que ter humildade para passar por ela, e não vai passar em pé não, vai ter que se ajoelhar para passar por essa porta, é muito raro alguém ter esse tipo de compromisso, ter esse tipo de contexto que envolve humildade, que envolve amor verdadeiro. Esse amor verdadeiro é raro, muito raro. Então, nas primeiras correspondências que eu fiz à época, eu já questionava essas traduções há 25 anos atrás. Então, se me perguntar de quando que você estuda e vê essas coisas, eu já disse, há mais de 40 anos eu estudo sobre o assunto. E há 25 anos atrás, eu comecei a questionar isso de forma escrita.
ou seja, por correspondência, por carta, de tal maneira que eu pudesse hoje, 25 anos depois, compartilhar com vocês essas respostas, né? Então a pergunta principal era, para que servem os nomes, né? Alertando que o nome serve para a identificação exata de uma pessoa, né? O que diferencia um cidadão honesto de um cidadão que não seja honesto, de uma pessoa que realmente tenha compromisso com a verdade, daquela que não tenha compromisso com a verdade. Então aí nessa correspondência foram citados vários aspectos que envolve desde os dias do primeiro humano que teve seu nome e por aí vai, todo esse contexto histórico que poderia até que citar aqui, que cada nome tem um significado, por aí vai. Mas vamos nos ater àquilo que eu recebi de resposta. Então, assim, da parte do reverendo Josué Xavier, à época eu questionei essa pronúncia e esse nome que vem sendo traduzido e aceito como nome verdadeiro. Então, assim, que foi atribuído, né, ao Messias pela Sociedade Bíblica do Brasil. É importante destacar isso porque a Sociedade Bíblica do Brasil, ela é uma instituição, nem sei se seria um termo, é uma entidade, é um órgão que tem um interesse de publicação de Bíblias, né? E esse interesse é compromissado com aquilo que eles chamam de direitos autorais, o que é correto. Ocorre que quando eles falam direitos autorais, eles afirmam que a Bíblia de João Ferreira de Almeida tem direito autoral sobre a sua reprodução, mas, né, é sabido e é comprovado, inclusive na Biblioteca de Portugal, onde tem um exemplar original, que João Ferreira de Almeida jamais traduziu como Jesus, por razões muito óbvias, né? De quem estudou um pouquinho no que se refere a entender que inexistia a letra J como existente no período dos textos que foram escritos, né? Porque existia o latim, existia o grego, existia o hebraico, e esses três idiomas não têm letra J. Então, a pretexto de vamos preservar os direitos autorais de João Ferreira de Almeida, isso não aconteceu, porque as comissões de tradução, revisão e consulta, elas fizeram adaptações, alterações, inclusive diferente da Bíblia conhecida como King James versão, de 1611, salvo engano de memória, muita data. Mas existem divergências e diferenças, inclusive a partir daí, né? Então, com respeito à palavra que envolve o termo do nome do Messias, foi feita uma atribuição de vogais, que não existe vogal, mas de sinais vocálicos diacríticos, que são sinais massoréticos, tá? Você fala assim, existe vogal no idioma hebraico? Não existe vogais, existem sinais diacríticos ou massoréticos que transferem aquela fonética prevista conforme está no texto hebraico atual, tá ok? Quando eu falo texto hebraico atual, eu me refiro, obviamente, à Bíblia hebraica, escrita em hebraico e publicada. Por exemplo, que essa aqui, ela foi feita pela Sociedade, tá vendo? Não sei nem se fica muito fácil da leitura, mas ela é hebraica, totalmente texto escrito em hebraico. E dentro dela nós vamos encontrar, por exemplo, termos hebraicos e textos hebraicos. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui onde está iluminado, a palavra Adonai, que tem embaixo dela alguns sinais diacríticos ou massoréticos. Dessa palavra Adonai, a gente retira, os tradutores fizeram isso, né? Eles retiraram os sinais diacríticos de Adonai, retiraram os sinais diacríticos de cada uma
de cada um desses termos para formar aquilo que é conhecido como Iavé e também Yehová. Isso é importante entender? Sim.